Começando amanhã, então, com o nosso colunista, Dr. Pedro Boareto. Bom dia. Bom dia, Tony. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, ouvintes e internautas da Raiz FM. Bom dia. Mais uma quinta-feira, doutor. E o que temos para trazer de conhecimento, de leis para os nossos ouvintes? Tony, Marquinhos, ouvintes, hoje eu separei um tema que na verdade é uma grande conquista, não só para a causa animal, mas principalmente para os autistas. Nós tínhamos aí uma discussão que já se arrastava por um bom tempo no Superior Tribunal Federal, no Supremo Tribunal Federal, e referente à questão dos fogos de artifício com estampido, ou seja, com barulho. E os municípios, as câmaras municipais começaram a regulamentar essa matéria, proibindo esse tipo de fogos de artifício. E essa questão foi questionada, a constitucionalidade dessas leis foi questionada no Supremo Tribunal Federal, uma vez que entendia-se que não seria competência dos municípios, das câmaras municipais, a criação de leis desta matéria. Essa questão foi questionada pelos produtores, né? Pelos fabricantes de fogos, né? O questionamento surgiu dos fabricantes de fogos de artifício e essa questão foi para no Supremo. No Supremo Tribunal Federal tem um instituto processual que nós chamamos de repercussão geral, que só o Supremo Tribunal Federal, através de recursos extraordinários, eles atribuem a alguns recursos extraordinários que trazem aí relevantes questões a serem debatidas, este caráter de repercussão geral. Pedro, mas o que é repercussão geral? Repercussão geral nada é do que o entendimento sobre uma matéria, sobre um processo, sobre um recurso que vai atingir todos os outros da mesma natureza. Ou seja, o primeiro recurso que chegou ao Supremo acabou suspendendo todos os outros processos que tratavam dessa mesma matéria, ou seja, de ações judiciais que visavam questionar a constitucionalidade das leis aprovadas nas câmaras municipais referente a esse tema, foram suspensas até decisão deste recurso que tramitava já no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ele entendeu que é constitucional a lei municipal, nesse caso foi uma lei específica, a lei do município de São Paulo, da capital. Essa lei municipal é sim constitucional e pode proibir os fogos de artifício com estampido, com barulho. Em Capivari, especificamente, nós já temos uma lei que trata desse tema, desse importante tema. Como eu falei, não só para a causa animal, mas principalmente para os autistas também, porque esses fogos, existem estudos que trazem aí a comprovação de que existem sim prejuízos, para as crianças e pessoas autistas, esses fogos. E quem tem aí um animal de estimação sabe muito bem o que causa no animal esses fogos. E o município já tem, aqui em Capivari, tem essa lei aprovada. Agora, mesmo com essa lei já existente aqui no município, a gente, eventuais momentos assim, esporádicos, a gente ouve explosões de fogos. Sim. Mesmo com a lei. Mesmo com a lei. Então, o que é importante? Primeiro, essa lei foi aprovada em Capivari em 2019. É importante que os vereadores da nossa Câmara Municipal de Capivari analisem com cautela essa lei que foi aprovada anteriormente, verifiquem se essa lei está de acordo com a nossa atual realidade. Nós não podemos deixar de considerar que nós passamos por um momento muito difícil que trouxeram inúmeras transformações
não só para a nossa cidade, mas para o mundo todo, que foi a pandemia. Pós-pandemia, nós temos aí muita coisa que acabou sendo alterada. Então nós precisamos analisar com cautela essa legislação e verificar se realmente ela está de acordo com a nossa atual realidade, se já pode ser efetivamente aplicada. Mais que isso, é importante também a questão da fiscalização. Eu até, salvo engano, eu acho que o vereador Tiago Brajon chegou a propor alguma emenda a essa legislação, né? Mas é muito importante que nós tenhamos uma fiscalização. Como você mencionou, Marquinhos, de nada adianta ter simplesmente a lei. Tem a lei, mas nós não precisa ir fazer um esforço muito grande para observar que continuam soltando fogos de artifício com estampido no nosso município. Então, mais que isso, não é só adequar a lei à nossa realidade, mas uma fiscalização severa com relação a isso, porque é uma causa muito importante e precisa sim ter uma fiscalização eficiente e também a punição aos responsáveis, porque infelizmente apenas com uma punição exemplar é que nós vamos cada vez mais observar que as pessoas vão deixar de soltar fogos de artifício com estampido, que realmente traz aí inúmeros prejuízos. Então podemos dizer, doutor, que essa situação da lei dos fogos foi mais ou menos a mesma situação da pandemia, quando se discutia se era a federação ou os estados que poderiam controlar toda a logística, né? O cronograma aí da pandemia, né? Guardadas as devidas proporções, Tony, foi exatamente isso. O Supremo entendeu, nesse caso, que a legitimidade de trazer normas mais severas com relação à questão dos fogos de artifício também compete ao município, né? Devido à particularidade de cada município. E nesse caso específico, que foi o recurso do município de São Paulo, juntaram inclusive inúmeras pesquisas comprovando os prejuízos aos animais e aos autistas. Então restou mais do que comprovado a importância dessa legislação. Mas volto a frisar, não basta exclusivamente a legislação. É importante uma fiscalização e a punição para que quem infringir essa legislação realmente seja punido. Eu acho que é importante, existem aqui em Capivari, inclusive, inúmeras entidades que representam causa animal, até mesmo os autistas. Então é importante um trabalho, inclusive, dessas entidades junto aos vereadores, para que realmente realizem um projeto, né, de divulgação dessa lei do nosso município, a quem nós devemos nos socorrer quando isso acontecer. Meu vizinho está soltando fogos de artifício com estampido. Para onde que eu ligo? Para quem que eu devo procurar? Né? Então acho que é importante um trabalho aí, né, de divulgação, já das centrais de atendimento, para que os responsáveis por infringir essa legislação sejam realmente punidos. E também vale buscar as leis de outros municípios para ter parâmetros, né? Hoje, principalmente no final do ano, você escuta muitas reportagens com relação à queima de fogos, né? Aí você ouve falar lá, a Avenida Paulista vai ter queima de fogos de não sei quantos minutos, mas sem o barulho. Mas tem um decibéis que é autorizado, que é quando solta só aqueles fogos coloridos, né? Então deve ter algumas normas nessas legislações que possam complementar a nossa legislação municipal, né? Sem sombra de dúvida. Como eu disse, Tony, como a nossa legislação foi aprovada em 2019, salvo engano, muito embora como eu mencionei, acho que teve o vereador Tiago que fez aí uma emenda a essa legislação, mas é importante que a gente realmente verifique se essa nossa legislação ela
realmente está apta para ser aplicada no dia a dia, né, da população da nossa cidade. Porque nós precisamos sim de uma legislação eficiente e que realmente tenha efeito prático. Porque nada adianta mais uma legislação única e exclusivamente para ficar lá nos arquivos sem eficácia nenhuma no mundo atual. O que infelizmente a gente vê muito acontecendo no Brasil hoje, né? Em todas as esferas, né? Infelizmente, não é uma exclusividade. Agora, não municipal. não seria por esse motivo que a própria população acaba falando, estão soltando fogos, não vai adiantar nada eu ir atrás da lei, porque parece que a lei em determinados pontos parece que não funciona nesse país, né? Infelizmente é exatamente isso, Marquinhos. A partir do momento que tomam conhecimento que alguém foi realmente punido, tudo muda. Tudo muda. Infelizmente. Infelizmente. Tomara que, neste caso em específico, a punição também ocorra e que as pessoas tenham a exata consciência da importância de não soltar fogos de artifício com estampido, ou seja, com barulho. Perfeito. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Um ótimo dia. Eu que agradeço, Tony, Marquinhos, ouvintes, internautas. Ótimo dia e até a próxima semana. Aproveitando, manda um abraço para todo mundo lá na casa da mamãe e aquele feliz dia das mães especiais também. Pode deixar especial. Pode deixar que mando sim, Tony. E já vou até pedir para seu Eustáquio e Dona Thaís prepararem o almoço de domingo, né? Sem rojão, por favor, hein? Sem rojão, mas para capricharem no almoço da Dona Odete domingo, né? Sim. E colocar um pratinho a mais lá que eu tô chegando. Não, põe 2 então. Perfeito. 3. Um ótimo dia. Bom dia.